Amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Não me lembro de ter pregado este texto aqui na igreja, mas é o texto o nosso lema, na verdade, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas coloca lá para nós, vamos ler. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Igreja, hoje eu quero falar sobre dois assuntos bem importantes para as nossas vidas: heresia e falsos profetas. Coisas que Jesus já nos ensinava, Jesus já nos alertava, os discípulos também e apóstolos posteriormente também nos alertavam, e muitas vezes nós temos negligenciado esta informação. E eu quero começar dizendo o que é heresia. Heresia nada mais é, eu até anotei aqui para não esquecer, divisão ou distorção da verdade. A heresia é uma coisa perigosa. Por quê? Eles usam a palavra de Deus. Eles usam o evangelho para criar uma heresia. Quem nunca ouviu que um texto sem contexto vira pretexto? Mas o que acontece com nós? Muitas vezes não temos o conhecimento necessário. Por isso que a Bíblia fala em Oséias 4,6, o povo pereceu porque lhes faltou conhecimento, porque eles não deram atenção ao conhecimento, não conhecemos a Bíblia. Aí a pessoa vem com um texto sem o contexto e acaba nos dividindo, acaba nos tirando daquilo que é a verdade. Eu já comentei com vocês, e às vezes vocês não vão se lembrar, teve uma certa época que eu comecei a acompanhar o judaísmo por causa de um amigo meu de São Paulo que nos indicou. Mas só que o que acontecia? Aquilo confrontava com o que eu conhecia. E eu vi que aquilo estava causando distorção e divisão na minha mente sobre aquilo que eu aprendi do Evangelho e aquilo que eu lia na palavra. E um dia eu falei, basta, vou sair do grupo, não vou mais participar disso, mas antes de eu sair, eu preciso alertar pessoas que devem estar ali, assim como eu, desavisados. Aí eu entrei no Word, digitei todos os textos com contextos, que era contra aquilo que estava sendo ministrado naquele grupo, porque Deus me deu essa estratégia, igreja. Eu sabia que se eu mandasse picado, ele ia me bloquear e eu não conseguiria mandar mais nada. Então o que Deus falou para mim? Vai lá, escreve tudo de uma vez no Word, copia, cola no WhatsApp e dá o Enter. Ele vai te bloquear, mas não vai conseguir apagar. Aí as pessoas vão conseguir ver aquilo, vão conseguir entender o que você está sentindo. E foi o que eu fiz naquela época. Quando me converti não foi diferente. Eu ia na igreja católica e comecei a fazer o plano de leitura da Bíblia em um ano, não por iniciativa da igreja, mas por iniciativa própria minha, e me deparei com Isaías 43 e 44, que fala assim, ó, da mesma árvore que você corta no bosque e faz lenha para cozinhar o seu arroz, o seu feijão, para você se alimentar, você esculpe um Deus e se prostra diante dele e pede para ele ajuda, e ele não pode fazer nada, porque ele não tem ouvidos para ouvir, ele não tem boca para falar, olhos para ver, ele não se movimenta. E inclusive nesse texto, quem conhece, quem está se lembrando, conforme eu estou dizendo aqui, fala assim, torne-se semelhante a ele, você que o segue. E eu questionei o padre na época, está escrito, ele falou assim, não, tem coisa que a gente não pode ler, tem coisa que é melhor a gente não entender. Aquilo já me deixou atento, continuei lendo,
cheguei em Mateus e vi que Jesus foi batizado dentro do Rio Jordão. Aí uma pessoa veio falar para mim que aquele padre tinha tido um caso com um membro lá que era conhecido dele e que era verdade. Bom, aí eu já não questionei mais nada, eu simplesmente parei de ir, eu simplesmente deixei aquilo. Igreja, muitas vezes nós somos enganados por falta de conhecimento. Muitas vezes as pessoas usam de heresia nas nossas vidas, contrários à verdade, porque nós permitimos, porque nós deixamos. As pessoas nos enganam, e eu estou dizendo aqui na área espiritual, mas vamos entrar em outras áreas. As pessoas muitas vezes te enganam numa compra ou numa venda, por quê? Porque lhe falta o quê? Conhecimento. Muitas vezes embutem alguma coisa na sua parcela que você não tem conhecimento, você não sabe. Tudo envolve o conhecimento. Se você sabe e conhece, é mais difícil das pessoas te enganarem. Vamos ler um texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, 1 ao 3. 2 Pedro 2, 1 ao 3. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Igreja, olha o que Pedro, o apóstolo Pedro está dizendo. Eles vão introduzir palavras falsas para te tirar da verdade do evangelho. Até ele usa aqui uma palavra aqui, ó, de forma encoberta. Não é de forma aparente. Para quê? 3. Por avareza. O que é avareza, igreja? Obter lucros, obter benefícios. Igreja, essa semana eu vim atender o pessoal aqui da Gesso Norte que está precisando de um consórcio, e eu vim atender eles, e perguntei da mocinha que me atendia aqui, que recebia o aluguel da igreja, a Letícia, virou mormon. As pessoas, a religião conseguiu selecionar ela, eu não sei, não estou lembrando a palavra certa agora, através de rede social. Ela largou tudo, largou emprego, largou tudo, está lá no Rio Grande do Sul, passando até dificuldades lá para se manter, para fazer o evangelho, o evangelismo dos mormons. Vai ser enviado para a África. Por que muitas vezes eles conseguem alcançar os seus objetivos? Por falta nossa de conhecimento. Igreja, nós achamos que o inimigo vai vir nas nossas vidas de forma exagerada e nós vamos entender. Não é assim, não. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender claramente o que eu quero dizer. Quem aqui tem cachorro? Vamos ver. Quem aqui tem gato? De vez em quando tem que dar um remedinho para eles, não tem? Você chega lá com o remédio e fala, tó, come aqui. Ele come o remédio? Não come. Não é atrativo, não é bonito, não tem cheiro bom. O que você faz para o teu cachorro, para o teu gato comer o remédio? Enrola numa bolinha de carne. Enrola num pedaço de carne. Tem cheiro bom. Eles gostam. O que eles vão fazer? Comer. Assim é nas nossas vidas, igreja. Se eu chegar para você com um copo de leite
e te der para você beber, você vai beber. Por quê? Porque é branco, tem cheiro de leite, tem a cor de leite, tem a viscosidade de leite. Mas e se eu for ali colocar 2, 3 gotinhas de veneno? Você vai morrer. Mas você tomou leite. Igreja, a heresia é isso. A heresia, ela tem aparência de normalidade. Mas ali no meio está incluído, está encoberto a mentira. Aquilo que vai te tirar da verdade. Aquilo que vai te afastar da casa do Senhor. Então, não é, pastor, mas é uma simples música. Não é, é o que está embutido ali. Mas é um simples carnaval. Não é, mas é o que está embutido ali. Pastor, mas é uma simples festa de Cosme e Damião. Não é, é o motivo de existir aquilo ali. Não é um simples copo de leite. Eu não sei se vocês já ouviram isso dos seus avós ou da sua mãe. Não aceite nada de pessoas estranhas. Quantos de vocês viram nos noticiários aí alguns dias atrás, crianças que morreram por receber bombom? Sabe por quê, igreja? Porque eu chegar e dar um copo de veneno para a pessoa não vai beber. Porque o cheiro não é agradável. Mas eu chegar e dar um chocolate, é legal. Igreja, a heresia, ela é assim. Ela não é um copo de veneno. Mas é um pouquinho de veneno dentro do copo. Foi inserido ali dentro. Eu até anotei uma frase bem pequena para falar para vocês. O problema não é o que parece errado, mas é o que parece certo. E não é. Porque o errado você olha e já não quer. Eu vou dizer na minha área, que é o que eu trabalho. Quando chega umas lata velha lá para mim comprar, eu já olho de longe. Hoje, essa semana mesmo, chegou um cara lá que eu falei, não, eu não quero. Não, mas tem preço. Eu falei, mas isso aí nem que eu mexer vai ficar bom. Está muito bagunçado, está muito deteriorado. Lógico que eu não falei isso para o cliente. Quem levou para mim foi um terceiro, um corretor. Então, com ele eu tenho liberdade para falar. Para o cliente nunca que eu falaria isso. Mas eu falei, não quero. Agora, quando chega um carro muito bom, eu também desconfio. Por quê? Será que não foi maquiado? Será que não está desse jeito para me encher os olhos? Aí eu preciso olhar também. Quando já é aparência ruim, já nem dou atenção. Agora, quando a aparência é legal, eu também preciso olhar. Eu também preciso me atentar, porque às vezes o problema está encoberto. Às vezes o problema está ali, de forma que eu não consiga ver. E a pessoa não vai falar para mim, esse carro... Se bem que tem alguns que falam, igreja. Nossa, tem umas pessoas que é muito honestas. Estou vendendo esse carro aqui, mas já vou te falar, está com problema ali. Aí você vê se te interessa ou não. É bem bacana trabalhar nesse meio. Mas tem também aqueles que o problema não é aparente. Não tem cara de errado. Parece ser bom, mas está ali embutido. Heresia é isso. O diabo, igreja, ele não vai tirar toda a verdade. Ele não tira toda a verdade. Mas o que ele faz? Coloca as suas mentiras no meio de forma encoberta. É só vocês parar para analisar. Todas as religiões que existem, elas são baseadas no quê? Na Bíblia. É o Evangelho segundo o Espiritismo. É tudo praticamente na Bíblia. Mas o que ele faz? Ele vai ali e muda algumas palavras. Muda alguns contextos. E faz com que isso vire uma pequena mentira. Mas te tira da verdade, te tira do Evangelho, te tira da presença do Senhor, te tira daquilo que tem te levado para o céu, te tira da presença do Senhor. Igreja, a heresia é uma das maiores estratégias de Satanás.
para te tirar da verdade, para te colocar numa heresia, para te colocar numa doutrina falsificada de adoração a imagens. Não, você pode fazer. Não, você pode não. Eu vou usar para vocês entenderem a colocação do próprio diabo através da serpente com Eva. Ele distorceu o que Deus falou para Adão? Não. Ele falou o que Deus falou. Mas o que ele fez? Introduziu a mentira de forma encoberta. Por que você não come dessa árvore? Ela é boa, olha o fruto como é bonito. Ela falou, não, Deus falou para não comer, pode comer de qualquer árvore, menos dessa. Não, sim, ele falou isso, é verdade, mas é porque ele não quer que você tenha o conhecimento da verdade, do bem e do mal, igual ele tem. Ou seja, ele não negou o que Deus tinha falado, mas distorceu. Aí Eva foi e fez o quê? Comeu. E ainda deu para o seu marido. E hoje nós pagamos o preço dessa distorção. É assim na minha casa e na tua casa, igreja. O diabo ele vem de uma forma herética, distorcendo a verdade, introduzindo de forma encoberta suas mentiras, não negando a verdade, mas colocando as suas mentiras no meio. Para quê? Para que você deixe a igreja, para que você deixe o evangelho, para que você vá para uma seita, para que você vá para outras religiões idólatras, para que você não permaneça firme na presença do Senhor. E muitos dessas pessoas que fazem isso, conforme nós acabamos de ler em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3, é por avareza, ou seja, para tirar benefício, para tirar proveito, essa é a palavra, da sua fé, para tirar proveito da sua fidelidade. E nós entramos nessas situações por falta de conhecimento. Infelizmente, nós permitimos que o diabo venha nos roubar. Mas eu estou dando para a igreja. Muitas vezes não, muitas vezes você está dando para homens. Igreja, eu já fui membro, e eu já falei aqui, já fui membro da Igreja Universal. Eles vendem CD, eles vendem jornal, eles vendem a barba do pastor, eles vendem a gravata do pastor, eles vendem tudo quanto é coisa que puder vender, eles vendem. Você compra se você quer. Quando eu saí da outra igreja e eu não estava ainda com rumo, não sabia de montar igreja, não tinha essa direção ainda, porque Deus não havia falado comigo ainda, de tanto a minha mãe me perturbar, eu fui com ela num culto da igreja. Eu não estou brincando, o culto demorou 3 horas. Sabe por quê? Estava esperando o pastor desembarcar no aeroporto, porque ele estava vindo com óleo especial de Israel, e ele ia vender. Começava em 10 mil, em 5 mil, em 2 mil. Eu falei para minha mãe, não mãe, eu não vou comprar. Não, mas é a unção para a sua vida. Eu falei, não, isso aí não é unção para a minha vida não. Eu vim por causa da senhora e eu já me arrependi de estar aqui. Porque as pessoas usam a Bíblia, não se você der, não se você plantar. Igreja, eu não duvido, desde que o Espírito Santo fale no seu coração. Desde que o Espírito Santo fala para você, vai lá e dá. Eu não duvido que Deus vai fazer um milagre na sua vida financeira, transformar a sua história, a sua empresa. Eu não duvido, vai te dar uma oportunidade brilhante, desde que Ele fale no seu coração. Ah, pastor, mas muitas vezes Deus não pode usar a vida do pastor para tocar no meu coração? Sim, não pedindo oferta, não pedindo dinheiro, fazendo uma pregação. Fazendo uma pregação. Deus pega, usa ali um momento da pregação e fala contigo, como já falou várias vezes comigo, e eu entreguei meu salário inteiro na igreja, e ninguém nem ficou sabendo, porque é eu e Deus, mas as pessoas usam a heresia para levar vantagem,
para conseguir arrancar muitas vezes das pessoas aquilo que elas lutaram para conhecer, para alcançar, para conseguir, para conquistar. Quantas vezes nós não vemos aí notícias que envergonham o evangelho, de pessoas pedindo na justiça devolução de casa, devolução de carro, porque foram enganadas. Sabe por que foram enganados? Por falta de conhecimento. Porque a pessoa que tem o conhecimento, ela sabe, se Jesus me pedir, eu vou dar. Se Jesus falar comigo, eu vou ofertar. Porque essa é a vontade do Pai, e não a minha, e nem a do pastor. É do Pai. Todos vocês sabem a dificuldade que eu tenho para pedir oferta. Já fazem 2 meses que a arrecadação da igreja caiu drasticamente, e eu nem um dia vim aqui em cima fazer apelo, isso, aquilo, não. Eu me viro, eu dou meus pulos e pago as contas da igreja. Não tem nada atrasado para a honra e glória do Senhor, nada atrasado. E hoje eu me coloquei lá em cima em oração, até agradeci a Deus, porque eu subi, o Suter desceu, e eu falei: Senhor, eu queria mesmo ter um momento só contigo, porque quando está eu e ele lá, às vezes eu não posso atrapalhar ele orar, então eu fico na minha. Mas eu falei: eu queria ter um momento só, eu e o Senhor. O Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor sabe como é que estão as coisas, mas eu não vou usar isso, igreja, para arrecadar, por avareza, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como eu já vendi coisas para honrar o compromisso, não tem problema nenhum fazer de novo. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Abre comigo lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quem que está falando isso aqui, igreja? Hã? Quem que? As palavras de quem que estão no livro de Mateus? É o próprio Jesus. É o próprio Senhor. Ele está falando assim, ó, cuidado com pessoas que aparentemente são bênçãos, aparentemente são ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eu até anotei algumas características aqui, ó. Ele alertou as pessoas para aqueles que parecem ovelhas, falam bonito, usam o nome de Deus, mas os frutos revelam quem são. Igreja, a pessoa fala bonito, a pessoa usa vestes de sacerdote, a pessoa usa a Bíblia, a palavra de Deus, mas os frutos são contrários àquilo que ele prega. Os frutos são contrários àquilo que ele ensina. Eu vou dar um exemplo para vocês na Bíblia e vocês vão se lembrar. Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó: faça tudo que os sacerdotes, fariseus e saduceus dizem, mas não faça nada do que eles fazem, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Aí ele dá um exemplo que todos vocês vão lembrar, porque é uma parábola muito interessante. Ele fala assim: eles são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É bonito por fora, mas por dentro fede, por dentro tem morte, por dentro está apodrecido. Por fora é bonito, por fora é legal, mas por dentro já morreu. Falsos profetas pregam o que agrada, não pregam arrependimento, não pregam deixar o pecado, pregam o que agrada. É por isso que muitas igrejas estão lotadas. E você
eu não acompanho. Eu já falei isso várias vezes, me criticam demais por causa disso, mas eu não acompanho outros pastores, eu não acompanho outras igrejas, eu não assisto cultos que não seja o meu em si quando eu quero assistir alguma coisa. Não é por egoísmo, não é por se achar melhor que os outros, não, é para não ser influenciado. É para que eu não seja influenciado a fazer igual os outros estão fazendo. Eu sei que existe um ditado popular, principalmente para as pessoas que participam de mentoria, desses negócios que eu também não gosto, de coach, isso, aquilo, que é: nada se cria, tudo se... Ninguém assistiu um curso de mentoria aqui ainda? Eles dizem sempre: nada se cria, tudo se copia. Mas eu não quero copiar campanha de prosperidade, eu não quero ficar copiando coisas que agradam as pessoas. Eu ainda gosto de orar e pedir: Senhor, o que o teu povo quer ouvir? Qual que é a necessidade da tua igreja? O que eu tenho que pregar para eles? Eu ainda gosto dessa parte, eu ainda gosto de ser antigo, eu ainda gosto de viver as coisas do jeito que elas são, de sentar na minha cozinha, na sala hoje, né, e preparar o culto, preparar a mensagem, para poder trazer para vocês. Falsos profetas pregam o que agrada, o que as pessoas querem ouvir, aquilo que motiva elas a continuar e não a deixar o pecado. Eu já cansei de falar aqui e vou repetir: você quer uma igreja que permite que você beba? Tenha a igreja. Tenha a igreja. Você pode ir lá, você está liberado beber, você está liberado se embriagar, não tem problema nenhum. Tem lá a igreja. Para toda vontade da sua carne, existe um lugar para você ir. Existe um lugar adaptado por heresias, para que você possa se sentir acolhido. Agora, a igreja de Cristo, ela não aceita muitas coisas. É por isso que Jesus fala assim, largo e espaçoso o caminho que leva para perdição, estreito, difícil de andar, e poucos inclusive têm conseguido andar nele, ele diz. Não sou eu que estou dizendo, viu, igreja? É a Bíblia. E por isso muitos não conseguem andar nele, porque é difícil. Falsos profetas buscam o quê? Fama, lucro, distorcem a graça. Igreja, essa tem sido a vida de muitos cristãos. Eles não querem ouvir a verdade, eles não querem ter a vida transformada, eles querem algo que lhes satisfaça, algo que seja conveniente com aquilo que eles estão vivendo. Eles querem alguém para justificar o seu erro, a sua falha. Eles não querem mudança, eles não querem transformação. E por que o povo é enganado? Porque eles faltam conhecimento. Porque a pessoa que tem conhecimento da verdade, ela não se deixa ser enganada. A pessoa que tem conhecimento da verdade, ela consegue bater de frente. Ela consegue discutir sobre aquilo que ela conhece. Agora, a pessoa que não tem conhecimento, ela só ouve, porque ela não sabe. Então ela só ouve. Aí a pessoa que está introduzindo as heresias, muitas vezes quer um lucro, muitas vezes está visando a avareza, ou seja, alcançar um objetivo financeiro, e ela não vai te falar a verdade. Ela vai falar aquilo que te convém, aquilo que agrada você, aquilo que satisfaz a sua carne. Não é falta de culto à igreja, é falta de conhecimento. Quem não conhece a Bíblia, acredita em qualquer revelação. O cara não conhece a Bíblia? Qualquer coisa que fala, oh glória, isso é para mim, é para mim. E aí sofrem. Isso, vou te dizer o porquê que sofrem. Porque acreditam em qualquer revelação
e se frustram, porque muitas vezes aquela revelação não é para ela. Muitas vezes aquilo não é para ele. Mas não tem conhecimento. Acham que consegue alcançar de qualquer jeito, de qualquer forma. Confunde emoção com unção. Igreja, quantas vezes eu já não ouvi pessoas, mas lá na igreja tal, o louvor, você arrepia, você... Igreja, por que a tua cabeça está acima do coração? Para você agir com razão e não com emoção. Mas a maioria dos indivíduos agem com emoção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Compram aquilo que não conseguem pagar. Por quê? Porque agem com emoção e não com razão. Apesar da mente estar falando, ô infeliz, você não consegue pagar. O teu salário já está defasado. As tuas contas já superou o teu salário há muito tempo. Mas o cara, não, Deus vai fazer um milagre, Deus está lá em cima. Não ponho nesse problema não. Porque é emoção. Não é razão. Razão é, não consegue, não vai dar, não tem. Emoção, não, vai na fé. Como diz alguns, coaching, você tem que dar o passo porque Deus vai colocar a escada. Se Ele mandar você dar o passo que Ele vai colocar a escada, faça. Se Ele não falar, não vai na emoção não, irmão, que você vai dar o passo e vai cair no buraco. Pastor, mas Deus abriu o mar para o povo de Israel. Amém. Deus falou para Moisés, fala para o povo marchar que eu vou abrir o mar. E ele abriu. Os egípcios emocionados, o que eles fizeram? O mar está aberto, vamos passar. Não é verdade? O mar está aberto. Morreram todos. Sabe por quê? Não agiram com a razão. O mar abriu para eles, não foi para nós. O Deus deles, que manifestou 10 pragas e matou os nossos primogênitos, abriu o mar para eles, não para nós. Mas povo emocionado, povo sem conhecimento, povo louco, não vamos passar também. Morreram. Ai pastor, mas Deus abriu a porta de oportunidade para o fulano, vai abrir para mim também. Qual que é o preço que o fulano pagou? Qual que é o conhecimento que o fulano tem? Qual que é a visão que Deus deu para o fulano? É como eu estou dizendo, Deus às vezes abre o mar para um e não é para o outro. É para aquele. Igreja, o povo é enganado, porque é iludido muitas vezes. Iludido com campanhas, iludido com pregações maliciosas e heréticas, iludido com todo tipo de revelação. Vocês são testemunhas e eu não preciso ficar me explicando aqui. Eu sempre falo e eu cito o texto da Bíblia porque eu falo, eu não posso falar a minha opinião. Minha opinião serve malemar para mim. Malemar. Porque às vezes minha opinião também não serve nem para mim. O que eu tenho que pregar aqui é o que está na Bíblia. É o que está na palavra. É aquilo que Deus manda fazer. Eu só facilito a palavra. Mas tem pessoas emocionadas, igreja. Pessoas que entram em qualquer barco, de qualquer forma. Ai, porque eu senti a unção. Emoção. Depois saem dali e não alcançam mais nada. Só andam para trás. Era uma coisa que eu sempre batia muito de frente da onde eu vim. Tinha lá um negócio que eu era apaixonado e até hoje eu gosto muito. Hoje mudaram até o nome, mas na época era Encontro com Deus. Mas igreja, você via as pessoas ali emocionadas, chorando e confessando os seus pecados. E você ficava feliz com a transformação que a palavra dava. Mas eu sempre falava isso, e eu estou falando para vocês porque eu não ficava fazendo picuinha para ninguém não, eu falava para quem tinha que falar, para o cabeça. Eu falava, sabe qual que é o problema? E se você perguntar, ele vai lembrar disso aí. Eu falava, o problema é a segunda-feira. O problema é a segunda-feira. Porque na sexta o cara entrou desgraçado dentro daquele encontro com Deus.
No sábado ele ainda está endurecido. 6 horas da tarde que vem o culto de libertação, aí começa a destravar. No domingo ele está transformado. Chegou na segunda-feira, igreja. E eu até brincava, eu falava, parece que o diabo fica lá na porta da chácara esperando o infeliz sair. Para voltar tudo para trás. Eu ainda falava assim, nós temos que dar um jeito de resolver a segunda-feira. Porque a sexta, o sábado e o domingo, legal, nós acertamos a pau. O problema é a segunda-feira. Aí começamos a fazer ligações, acompanhar as pessoas durante aquela semana, mas é lógico, era algo que começou a ser feito. Mas mesmo assim, igreja, é que eu não preparei esse texto, mas é lá em 2 Pedro 2, acho que um pouquinho para frente. Se vocês quiserem, eu vou até tentar achar para vocês aqui de forma rápida, para justificar o que eu estou falando, para vocês não achar que é opinião, que eu acabei de falar que eu não dou opinião. Então vamos tentar ver aqui se eu acho esse texto para vocês. Cadê? 2 Pedro 2, versículo 20. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavado ao espojadouro de lama. Ou seja, o cachorro comendo o próprio vômito que ele acabou de vomitar, ou a porca que você deu um banho e foi lá na lama e lambuzou tudo de novo. Igreja, eu sempre falava, encontro com Deus, ótimo, excelente, é muito impactante. O problema é a segunda-feira. O problema é a segunda-feira. Que o cara volta para os lugares onde ele estava. E aí o que acontece? Muitos não têm condições de se manter firme. Muitos não têm condições de se manter no caminho. E acabam indo de mal a pior. Por que o povo é enganado? Porque seguem homens ao invés de seguir a Cristo. As pessoas seguem a pessoa do pastor, a pessoa do seu líder, seja de célula, alguma coisa assim. Elas não seguem Cristo. Porque a pessoa que segue Cristo, igreja, quando ele vê o seu líder andando em desacordo, o que ele faz? Ele continua seguindo Cristo. E orando por aquele líder ou por aquela pessoa que está em evidência, que está em pecado. Mas a pessoa, quando ela não está em Cristo, ela não olha para Cristo e ela olha para o líder, o que acontece? Ela cai. É por isso que a Bíblia diz: ataquei o cabeça e dispersei o povo. É assim que funciona. É por isso que mataram Jesus. Nós vamos matar Jesus, vai acabar o evangelho, vai acabar esse homem que está falando desse evangelho, e o povo vai dispersar, e daqui a pouco ninguém mais vai se lembrar, e a nossa religião, e a religião romana que na época dominava, vai continuar expandindo. Só que eles não tinham o conhecimento da Bíblia, que dizia que era necessário que Cristo morresse, para depois ressuscitar. Eles não tinham este conhecimento, eles não tinham essa instrução. Inclusive Nicodemos, para ajudar Pedro e João, que estavam no Sinédrio sendo julgados depois da morte de Cristo, ele falou assim: mas não foi vocês mesmos que falaram que ia matar o cabeça e o povo ia dispersar? Vamos liberar Pedro e João e vai acabar, como acabou com o outro pregador, eu não lembro agora o nome dele, acabou com ele. Mas Nicodemos sabia que aquilo não ia acabar. Nicodemos era um homem que Deus colocou ali dentro para ajudar os discípulos, para ajudar as pessoas que seguem a Jesus. Igreja, por que o povo é enganado?
porque segue homens e não seguem Jesus Cristo. Quando o homem cai, cai junto. Quando a pessoa erra, entra no mesmo pecado com ela. E como identificar um falso ensino? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 21. 1 Tessalonicenses 5, 21. Examine tudo. Retenha o quê? O bem. De tudo que te é mostrado, que te é falado, examina tudo. Retenha o bom. Igreja, se nós fizéssemos isso na nossa vida particular e não só espiritual, nós seríamos bem, inclusivamente, financeiro. Nós seríamos bem, inclusivamente, na nossa vida emocional. Mas nós somos tendenciosos a ser uma esponja da desgraça, a ser uma esponja do mal. O que é uma esponja? A reter só tranqueira, só coisa errada, só coisa ruim, só palavra macabra. Escuta tudo, retém o que é bom, o que é ruim, entra por aqui, sai por aqui, não serve para mim, bola para frente. Mas não, as pessoas ficam retendo. Alguém já ouviu a história do vendedor de cachorro quente? Ele era surdo, e ele tinha filhos pequenos, e o sonho da vida dele era dar algo melhor para os seus filhos. Então ele falou para a esposa: trabalhando com o salário que eu ganho, eu não vou conseguir formar meus filhos, eu preciso fazer algo diferente. E então veio a oportunidade, a ideia dele montar um carrinho de cachorro quente na beira da pista. E com aquela barraquinha de cachorro quente, aquele trailerzinho ali, ele formou um filho em medicina, o outro em direito. Aí o filho dele do direito lá não estava conseguindo emprego. Vou trabalhar com você então, pai. Você paga lá o salário para o seu funcionário, paga para mim ter um salarinho. Aí o pai falou assim: filho, vai lá, busca 600 pães. 600 pães, pai? Busca 600 pães. É o que a gente vende. Mas o senhor não ouviu a televisão que está falando que está vindo uma crise financeira muito grande? As pessoas não vão comprar cachorro quente. Aí o pai: não, filho, faz 15 anos que eu trabalho aqui, faz 15 anos que eu trabalho e vendo 600 cachorro quente por mês, por dia, pode pegar lá 600 pães. Pai, você não ouviu? Ele falou: filho, eu não ouço. Eu tenho dificuldade para ouvir, então eu não assisto televisão, eu não assisto jornal, porque eu teria que assistir muito alto, atrapalharia a sua mãe, vocês também estudar, então eu não ouço noticiário. Compra lá 600 pães. Comprou 600 pães, vendeu lá os 600 cachorro quente. No outro dia vai lá buscar 600 pães. Pai, mas a crise avançou. Então tá bom, compra 550. 500, 450, 400, quebrou. Ou seja, 20 anos ele se sustentou sem ouvir os noticiários. Quantas crises será que ele passou nesses 20 anos, igreja? Vendendo 600 cachorro-quente por dia. Mas aí, a pessoa estudada, com conhecimento, ficava escutando o que a televisão falava, parou de investir, parou de acreditar, e fez com que o pai parasse de confiar, parasse de acreditar, porque ficava lá no ouvido do pai: a crise, a crise, a crise. Quantas pessoas aqui dentro, igreja, fica a crise, a crise, a crise, não prosperam, não fazem nada, porque não retém o que é bom. O que a Bíblia fala? Examine tudo, retenha o que é bom. Se você ficar assistindo o telejornal, se você ficar entrando no Instagram, você está enrolado. É só desgraça, é só roubalheira, é só nego safado, é só gente ruim. Mas você vai fazer o quê? Então o que você faz? Não veja, não olhe. E aí você se mantém firme, se mantém à frente das coisas.
A pregação, ela glorifica a Cristo ou ao homem? É um homem que aparece ou o Cristo que age através da vida do homem? É assim que você identifica um falso ensino. Outra coisa, produz arrependimento ou entretenimento? Eu sempre fui contrário, igreja. Pode ser que um dia Deus fala para mim, não, põe lá porque é legal, me glorifica. E eu vou ter que pôr o rabinho no meio das pernas, como diz o outro, vim aqui falar, igreja, nós vamos pôr iluminação aqui em cima, e vai fazer aquele jogo de luz, aquelas coisas iradas. Pode ser que um dia Deus apareça para mim pessoalmente e fale e eu coloque. Mas eu sou totalmente contrário a isso dentro da igreja. Eu acho que igreja é isso aqui, ó. É o simples, bem feito. É o simples com a palavra. Não é jogo de luz, não é foco de luz da pessoa. Não, 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 não. É o minimalista. Tanto é que um dia eu olhei lá de trás e falei, gente, mas aquele altar não tem nada, porque na época não tinha nada realmente. Não tinha bateria, não tinha nada. Aí eu orei, a dona Vanete veio e falou assim, eu vou dar 2 vasos para o senhor põe lá em cima. Até o Dario falou, pastor, como que aqueles vasos mudou o altar, né? Eu falei, você viu que bênção? Amém, glória a Deus. Mas igreja, a palavra que é pregada, traz arrependimento, traz reflexão ou entretenimento? Eu não sou contra essas coisas, eu acho legal. Muitas vezes pastores que pregam a verdade de forma mais descontraída, de forma mais divertida, mas isso é entretenimento. Igreja, culto é você sair repensando a sua vida. É você sair repensando aquilo que você está fazendo, se está certo ou se está errado, para trazer transformação. É você aprender, é lógico que nem todo culto vai falar diretamente com você, porque você não está sozinho aqui, mas é você sair aprendendo algo, é você sair aprendendo a mudar algo. O culto está trazendo espiritualidade ou libertinagem? O que é libertinagem, igreja? É achar que é certo o que você está fazendo. É uma liberdade errada, uma liberdade demoníaca. Uma coisa é liberdade, ou seja, eu sou livre para fazer isso sem problema. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou livre para sair com a minha esposa, para ir com ela num restaurante, para ir com ela numa festa. Eu sou livre para fazer isso, é liberdade, ela é minha esposa. Libertinagem é eu achar que eu posso sair com outra mulher desde que eu não faça nada, desde que isso, aquilo. Não, isso é libertinagem, você não pode. Você é casado, as pessoas estão vendo e elas não sabem o que está acontecendo. É como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. É libertinagem. Então muitas vezes as pessoas estão entrando na libertinagem, elas não estão envolvidas no evangelho, em arrependimento, mas elas estão andando conforme a sua liberdade dita por ele mesmo, não pela palavra. O perigo dos últimos tempos, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Grupo de louvor, pode subir por favor. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos. O que eu falei agora há pouco aqui? Você quer uma religião que admite isso? Tem. Você quer uma religião que admite aquilo? Tem também. Você quer uma religião que faz vista grossa para aquilo que você faz? Existe. O que a Bíblia está falando aqui? Vai ter momentos que vão ter doutores conforme os seus desejos. Lembra antigamente, muitos de vocês nem conhecem, mas quem estudou, quem fez teologia, das indulgências. O que eram as indulgências?
O cara muito rico ia lá, pecava, adulterava, matava, fazia, chegava lá, falava, ó, eu vou dar uma contribuição aqui para a igreja, mas eu fiz isso. O padre, não, tá tudo bem. A hora lá, 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, tá pago. Comprou o teu espaço no céu. Doutores conforme os seus desejos. Continuando. Desviarão os ouvidos da verdade, voltados para fábulas, para contos. Não é o que a Bíblia fala. Não é o que está escrito no Evangelho. Não é o que Jesus ensina. Eu já cansei de falar para vocês aqui que eu às vezes assistia lá ladrões sendo mortos tal, e eu aprovava. Ladrão, tem que morrer. Mas um dia o Espírito Santo falou assim, mas quem que você serve? Eu falei, nossa, é verdade. É verdade. Por mais que estão roubando, por mais que merecem a punição, não foi eu que criei. Não foi eu que fiz. Eu posso, igreja, e na verdade aqui na igreja eu não posso é nada, porque aqui é de vocês, não é meu. Mas eu vou falar de algo que é mais fácil. Eu posso chegar lá no meu carro agora, enfiar o pé no meio da porta dele e amassar. E vocês podem ficar indignadíssimos. Nossa, o pastor vai fazer isso com o carro. O carro é meu. Não pedi dinheiro para ninguém para pagar ele, eu paguei. O carro é meu. Não é da igreja, não foi a igreja que me deu o carro é meu. Eu posso chegar lá, enfiar o pé nele, amassar tudo ele, e vocês podem ficar indignados, vocês podem ficar atordoados, mas vocês não podem fazer nada. E se a polícia chegar ali e falar, ligaram para nós porque você está destruindo o carro, falar, beleza, documento está aqui, ó, está no nome de quem? Está no teu nome, então é meu. Então eu destruo o que eu quiser, é meu. Agora, eu não posso desejar a morte de uma pessoa que não foi eu que criei. Eu não posso desejar o mal de alguém que não foi eu que formei. Deus vai fazer a obra, Deus vai punir aquela pessoa de alguma forma, inclusive existem as leis humanas para isso. Mas muitas vezes o que acontece? Nós queremos fazer a justiça, nós queremos fazer aquilo que é a parte de Deus. O que nós estamos vivendo hoje? Eu até anotei aqui, ó, uma Bíblia adaptada. Adaptamos a Bíblia. Não, mas Deus é punição. Ele é punição, não nós. Nós não. A Bíblia fala que nós temos que ser como Cristo. Cristo, o que ele fazia? Ele amou os seus opressores. E mesmo no momento de crucificação, a Bíblia fala que ele foi crucificado como uma ovelha muda e não respondeu aos seus tosqueadores. Mas nós, se der uma arma na mão de alguns crentes aí, irmão, muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer. Porque eles querem fazer justiça, porque adaptaram a Bíblia para eles. O pecado é normalizado. A heresia, o que ela faz, igreja? Ela normaliza o pecado. Não pode. Não, é assim mesmo. Pecado é pecado. E ele não muda de status de uma hora para outra. Ele é pecado e acabou. E para muitos a cruz é suavizada. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez na cruz foi algo irrisório. Algo que, amém, fez lá, tá bom. Igreja, para muitos a cruz é suavizada. Cuidado com a heresia. Cuidado com falsos mestres que falam aquilo que você quer ouvir, que ensinam aquilo que é a tua vontade, o teu desejo, conforme nós lemos ali, Paulo dizendo para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, vocês sabem disso? Timóteo era um jovem pastor. Então as cartas de Paulo para Timóteo é ele ensinando Timóteo como lidar com a igreja, porque Timóteo era jovem. Não sei se vocês sabem, mas lá fala assim, é um versículo que eu gosto bastante, onde ele fala assim, ó, o exercício físico para nada tem proveito, mas a misericórdia para muito, porque com certeza Timóteo devia ser um cara que malhava, alguma coisa assim. Então Paulo está falando assim, ó, não deixa de fazer, porque é bom para o seu corpo, cuidar do corpo,
mas não tem proveito nenhum. É só para você. Agora, a misericórdia, a graça, isso atrai as pessoas, é para as pessoas. Paulo estava ensinando Timóteo a ser pastor, então ele fala assim: ó Timóteo, nesse fim dos tempos agora, cuidado com pessoas que vão adaptar a Bíblia, porque vão surgir aí pessoas, vamos ler de novo, 3 e 4, porque virá tempos em que sofrerão a sã doutrina, em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos. Então o que eles vão fazendo? Vão atraindo pessoas conforme a sua vontade. A sua vontade é beber? Então vamos criar uma Bíblia para você aqui que permite beber. Igreja, você pode estar falando aí na sua mente assim: o pastor é louco porque a Bíblia não proíbe beber. Não proíbe mesmo. Não existe nenhum versículo na Bíblia que proíbe beber. Inclusive Jesus bebia vinho. Só que a Bíblia condena a embriaguez. A Bíblia condena a embriaguez. E muitos que bebem não têm controle. Esse é o problema. Este é o problema. É a falta de controle. Então, falar assim, eu posso beber? Não, não pode. Se você não tem controle, você não pode. Se você é pedófilo, você não pode trabalhar numa creche. Se você é um drogado, você não pode trabalhar num departamento da polícia que cuida de apreensão de drogas, porque você vai pegar a droga ali e vai usar. Se você é ladrão, você não pode trabalhar no caixa. É assim que funciona. Mas as pessoas adaptaram, normalizaram, suavizaram. As pessoas, agora há pouco eu até falei disso aí, né? Nossa, não estou lembrando a palavra agora, acabei de falar e não estou lembrando a palavra. Libertinagem. Não, eu posso. Eu consigo. Não consegue. Não é liberdade. Não consegue. Então não faz. Eu sei os meus limites. Então o que eu faço? Eu evito cruzá-los. Eu evito transgredir. Vocês já devem ter lido na Bíblia 1 milhão de vezes a palavra transgressão. Quem nunca leu? O que é transgredir? Aqui é meu limite, ó. E vocês podem ver. Eu estou andando para lá e para cá, às vezes vocês podem falar, agora ele vai cair. Mas eu venho até aqui no meu limite, eu piso, eu consigo sentir, eu falo, daqui eu não posso passar. Porque se eu passar, eu transgredi. Se eu transgredir, o que acontece? Eu caio. Por quê? Não tem mais. Aqui era o meu limite. Aqui eu caí de uma forma controlada. Como que eu posso dizer? Organizada. Mas se eu vim sem prestar atenção, eu vou tomar um chão, um tombo. Por quê? Porque eu transgredi, eu passei o limite. Igreja, todos nós temos limites. Todos nós temos limites a obedecer. E se nós transgredirmos, é pecado. É pecado. Se coloque de pé, vamos orar. Igreja, ore nesse momento, pedindo para o Senhor, Senhor, tem algum lugar no meu cotidiano? Lembra do que eu estava falando agora há pouco? O problema é a segunda-feira. Hoje é legal, tá todo mundo sai daqui pensando, o problema é amanhã. Hora que entra na sua rotina normal, hora que entra no seu dia a dia normal, nas suas atividades normais. O problema é a segunda-feira. Não é o dia do culto, não é o encontro com Deus, não, isso aí é bênção. O problema é a segunda-feira, que é quando você volta para suas atividades normais. É que eu não estou com meu celular aqui, pornografia, adultério, muitas vezes conversando com pessoas pelo WhatsApp, por mensagens de texto. Na minha época era o Messenger, né? Hoje nem existe mais, o Orkut da vida. Esse é o problema.
É quando você volta para o seu cotidiano. É quando você volta para os seus afazeres normais, para aquilo que muitas vezes você acha que ninguém está vendo, mas Deus está lá de cima dizendo, eu estou vendo, isso é errado. Aí, adaptam a Bíblia com heresias, para justificar, mas é porque minha mulher é assim, é porque meu marido é assado, é porque o meu patrão é safado vagabundo, então merece que eu roube ele. O problema é a segunda-feira. Então, se tem alguma heresia, algo que faz, igreja, tem que deixar. Nós estamos vivendo o final dos tempos, estamos com a porta do arrebatamento praticamente totalmente aberta. A qualquer momento vai acontecer, e muitos vão ficar. E depois vão, mas eu te conhecia, Jesus falou, mas eu não vos conheço. Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Qual que é o nosso erro? Não conhecer as Escrituras, nem o poder que Deus tem, igreja. Nem o poder que Deus tem. Ah, pastor, mas como que eu sei quando eu devo ir, quando eu devo ficar? Quando a nuvem anda, você anda. Quando a nuvem para, você para. Ou seja, quando Deus fala, você faz. Quando Deus não fala, você não faz. É assim que funciona, igreja. Todas as vezes que Deus quis me tirar de um lugar, Ele me mostrou. Pode sair, não é mais teu lugar aqui. Teu lugar é em tal lugar. E eu saí. E quando foi para mim sair da última vez para estar aqui, igreja, eu estava relutando porque eu falei, eu não posso deixar, eu não posso sair, mesmo com tudo que aconteceu, eu vou ficar, eu vou continuar. Daqui a pouco Deus falou assim para mim, vai lá e sai do problema que eu vou falar contigo. Fui lá pedir perdão pelo que eu tinha feito, ou que eu não tinha feito também, mas eu me propus a pedir perdão. E Deus falou para mim assim, pega a tua agenda e lê. E estava escrito na minha agenda que ali já não era mais meu lugar. E eu tinha sonhado isso em setembro do ano anterior. Tudo aconteceu em maio. Setembro do ano anterior. Aí Deus falou assim para mim, não foi você que mudou. Quem mudou foram eles. Eles já sabiam tudo o que estava acontecendo. Você que estava inocente no negócio. Não estou falando mal, meu Deus, pelo amor de Deus. São pessoas excelentes. Mas para mim já não era mais o momento. Igreja, qual que é a solução contra a heresia? Conhecimento. Anotei aqui, ó, qual que é a proteção contra falsos profetas? Discernimento. Saber a hora de sair, a hora de entrar. Você tem que saber o momento. A hora que a nuvem anda, você anda. A hora que a nuvem para, você para. O que Jesus está falando aqui? Vocês erram por falta de conhecimento. E não conhecem o poder de Deus. Deus tem poder para te responder. Deus tem poder para te responder. Igreja, antes de eu ser pastor, isso eu estou falando ano 2000, ano 2000, 25 anos atrás. Eu não sei se aqui alguém recebeu, às vezes a Poliana vai ter recebido. Eu escrevia e-mails, você lembra disso, Poliana? Você recebeu? Eu escrevia e-mails. Eu pegava um texto da Bíblia, porque eu lia a Bíblia todos os dias, então eu pegava um texto daquilo que eu li, eu colocava um versículo que mais falou comigo e escrevia alguns relatos ali. E mandava para as pessoas, eu mandava para mais de 80, 90 e-mails. Só que eu já estava cansado de fazer aquilo, já fazia uns 10 anos que eu fazia aquilo. 10 anos eu não sei, às vezes é força de expressão, mas já fazia muito tempo que eu fazia aquilo. Eu falei, Senhor, ninguém me responde. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas respondem pedindo para me tirar da lista de transmissão para eles não receberem mais. Eu acho que está ficando pesado isso aqui, está ficando difícil. Eu não vou fazer mais um e-mail não, mas eu não vou parar até o Senhor me responder. Continuei. E orei, fiz essa oração desse jeito, igreja, não estou mentindo não, a Simone é testemunha. Aí a Simone falou assim para mim, Ju, isso algum tempo depois, eu não me lembro quanto tempo, ela falou assim, Ju, você não sabe quem me ligou.
Eu falei, quem te ligou? A Tavani. Eu falei, a Tavani? Nossa, a Tavani está lá no Japão. Ela casou com um japonês e foi morar para lá, né, por causa de a facilidade que tem o Japão lá para você ganhar dinheiro. Ela falou para mim que ela recebe os seus e-mails, o marido dela traduz lá pro, como que chama, mandarim, né? Não sei lá a linguagem dos japoneses, lá acho que é mandarim, e manda para umas 30 pessoas lá no Japão, está evangelizando as pessoas. Eu falei, meu Deus, e eu achando que eu era a última bolacha do pacote, estava fazendo demais, e tinha que parar. Os meus e-mails estavam chegando lá no Japão. Aí, beleza, falei, Senhor, amém, já entendi que não é para parar. Estou lá no consórcio trabalhando, chega o Maurílio, lembra o Maurílio do consórcio Tarraf? Você escreve para o jornal? Falei, não escrevo para o jornal não. Escreve sim, não é você aqui? Falei, rapaz, é eu aí mesmo. Esse texto não foi você que escreveu? Falei, foi. Ele falou, você sai no jornal direto, eu vejo você lá, eu leio lá. Aí eu fui descobrir que um dos e-mails que eu mandava era um cara do Diário da Região, e ele postava naquele Cartas do Leitor. Depois, se vocês quiserem ver, eu tenho alguns prints no meu celular das Cartas do Leitor. Eu falava, Senhor, olha onde chega, né? Hoje eu já não faço mais isso, porque hoje poucos abrem e-mail, né? Hoje é mais Instagram. Igreja, mas o que Jesus está falando aqui? Vocês desprezam o conhecimento de Deus. Deus pode falar com você. Deus te responde. A hora de você andar, a hora de você parar. Não é da tua vontade. Não é o você querer. É a hora de andar e a hora de parar. A Simone quer porque quer mudar para uma casa, mas eu estou em oração. É para mim sair do apartamento? Se não for, eu vou continuar aqui. Não é porque um quer, outro não quer. Não, vou continuar aqui. A hora que for a tua vontade, Jesus, eu saio. A hora que for o teu querer, o teu direcionamento, conforme as visões que eu já tive nas minhas orações, eu vou. Agora, porque um quer, outro não quer, não vou. A nuvem anda, eu ando. A nuvem para, eu paro. O que Jesus falou em Mateus 22, 29? Vocês erram por falta de conhecimento e não compreendem o poder de Deus. Amém? Igreja. A igreja é forte quando ela tem conhecimento da palavra. E quando eu estou dizendo igreja, não é eu, pastor, templo, sou de Cristo. Igreja, agora eu estou se referindo a vocês. A cada um de vocês. Não quer sofrer? Conhecimento da palavra. O que é bom, retém. O que é ruim, joga fora. Não seja como o vendedor de cachorro quente, que quebrou ouvindo as pessoas. Não tome o leite batizado. Não tome o remédio. Do mesmo jeito que eu citei o remédio, muitas pessoas matam animais de estimação com chumbinho misturado no quê? Na carne. Muitas pessoas têm morrido por heresias colocada no meio da carne e entregues de bandeja para vocês. Porque a igreja tal é boa. A igreja tal é boa para eles, porque muitas vezes satisfaz a vontade deles. Se Deus falar para você, sai da igreja Sou de Cristo e vai para uma outra tal, vai lá. A nuvem andou, anda junto com a nuvem, mas não faça nada pela tua vontade, porque daqui a pouco você está lá no mundo como uma porca lavada que volta ao lamaçal. Amém? Vamos encerrar o nosso culto. Schubert, ora para nós aqui encerrando, por favor.